Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos o nosso convidado de hoje. Em uma época de esperança e renovação de sonhos, duas grandes equipes caminham com um objetivo comum: cuidar de você. O Santa Casa Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Barretos estão de mãos dadas para oferecer o melhor em cobertura médica. Uma parceria que é referência em saúde. Boas festas! Que em 2016 todos possamos compartilhar bem-estar e segurança. Santa Casa Saúde e Santa Casa de Barretos. Uma parceria de amor e cuidados. Festival de Folheados. No Alto Posto Berrantão. Todas as quartas-feiras, delícias, doces, salgados, roscas e tortas. Experimente Festival de Folheados todas as quartas no Alto Posto Berrantão. Hoje nós temos o máximo prazer de trazer ao programa o ex-presidente da 7ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Barretos, hoje conselheiro estadual da OAB. Veja que deu uma bela crescida na importância junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu estou falando do nosso querido companheiro e colega, Dr. Gerson Luiz Alves de Lima. Prazer muito grande recebê-lo novamente no programa. Você vê a importância da sua fala que nós estamos trazendo você novamente, Gerson. Doutor Luiz, o prazer é meu. Eu agradeço a TV Barretos a abertura do espaço para que nós possamos colocar aí para toda a sociedade o que a OAB representa para a sociedade, o que a OAB representa para o advogado. Eu agradeço suas palavras em relação ao Conselho, em relação à presidência que se encerrou ao dia 31 de dezembro, e me coloco à sua disposição para nós esclarecermos aí a população em geral a respeito dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Antes, porém, vamos cuidar um pouquinho da sua vida. Nós já falamos isso antes, mas já faz muito tempo. Você é barretense, Gerson? Sou nativo. Eu nasci em Barretos há 40 anos, em 1975. Tá novo vai ainda. Indo para 41, né? 41 já? Eu nasci na região ali do bairro Aeroporto, na 24 com a 09. Fiquei ali até os meus 24, 25 anos, que foi quando eu casei, que eu deixei ali. E de lá eu saí para já casado, morei no Nogueira, hoje eu moro ali no Sítio Barretos. Mas nunca deixei Barretos, é uma cidade que eu amo muito. Saiu do Nogueira e já foi para o Sítio Barretos, né? Foi. O terreno estava barato. Estava barato na época. Na época, né? Não desprestigiando a Vila Nogueira, o bairro Nogueira, que é um bairro extraordinário, muito bom, não tem a menor dúvida. De boas memórias. Lógico, não tem a menor dúvida. Gosto muito do bairro Nogueira. Mas veja o seguinte, você fez o primário onde, Gerson? Eu fiz, eu costumo falar, doutor Luiz, que eu tô, mesmo aos 40 anos, estou ficando velho. Eu fiz o... Tá novo ainda, então, rapaz, mas que isso? Eu fiz o primeiro grau na Escola Estadual Fausto Lex, quando era na 22. Na 22, isso. Ela não existe mais. De saudosa memória. Saudosa memória, não existe mais. Aí depois estudei o segundo grau, foi onde eu até conheci o Jorge, no Soares de Oliveira. Soares de Oliveira. O Jorge era não existe mais. O Jorge era o general, o Jorge Ele Messi, era o nosso chefe. Cinegrafista, era o chefe, né? A moçada tinha um medo dele, né? Porque esse corpão dele, essa coisa toda. Cara de bravo. Cara de bravo, mas não é bravo, não. É gente fina demais da conta. É isso mesmo. Mas então, aí fiz o segundo grau no Colégio Soares de Oliveira. E não existe mais. Por isso que é a brincadeira da velhice, né? Aí fiz a graduação na UNAERP, ainda existe. Espero que continue. E agora... E você não fez o primário no primeiro grupo, que não existe mais também, né? Existe... Primeiro grupo, o Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio, que aquele prédio antigo, maravilhoso, né? De uma estrutura muito bonita. Então, aí até preciso fazer justiça para isso. A fase infantil de escola, eu fiz no Sossego da Mamãe, que não existe mais. Não existe mais. da tia Tarsília e tal. Eu estudei lá, foi a minha primeira escola, foi o Sossego da Mamãe. Também não existe mais.
deixou um ótimo legado aí para a cidade. Não tem a menor dúvida, só de você ter sido aluno e hoje o que você é e representa. Alguma professora que você lembra com carinho, Gerson? Eu já até citei. A primeira diretora, que no caso seria a diretora Tia Tarsília, foi muito importante, justamente que no começo da minha vida estudantil foi ela. Tem alguns professores marcantes também. Eu como sempre tive agrado pela área de humanas, então professores de história que me marcaram muito, professor João Carlos Soares de Oliveira, né? João Carlos, no Fausto Legues, ele era professor de história. O professor João Carlos, eu não tive o prazer de tê-lo como professor. Outro João Carlos. E no Soares de Oliveira, o professor João Carlos, pai do Juninho Soares de Oliveira, foi meu professor de história, né? Então. Ele e o irmão dele, Ilidoro, né? Também foram professores no Soares de Oliveira e foram meus professores. E aquela história, todas as áreas que nós temos mais afinidade, particularmente, eu tenho muita afinidade com a área de humanas. Então, os professores dessa área marcam mais. Aí, no segundo grau, no Soares de Oliveira, o Kika, que era o professor Arquilau, ele marcou bastante também pelo ser humano fantástico que ele era, pela didática que ele tinha em relação à história. Eu acho até hoje um professor que é uma referência para mim. E hoje, só concluindo história de vida acadêmica, eu fiz a graduação em Ribeirão e agora eu estou fazendo uma pós-graduação em Ribeirão também, na USP. Na USP, que eu vou fazer uma especialização em Direito Tributário. Então, eu acho importante e eu até estou achando interessante falar sobre isso, porque na carreira jurídica é muito importante o aprimoramento. Então, os meninos estão entrando agora e tal, apesar de eu não ser de muita idade, mas já tem uma certa experiência. Então, nós demonstrarmos para eles a importância do aperfeiçoamento na profissão. Porque é uma profissão muito disputada. Muito disputada e tem que estar estudando cotidianamente, tem que estar aprimorando, porque não adianta você sair da faculdade e parar de estudar. É uma profissão que exige um estudo diário, porque as leis estão mudando muito, né? E que isso é muito bonito, né, doutor? É muito bonito. E as especialidades são muitas, né? Sim. Por exemplo, você vai fazer pós para direito tributário. É uma matéria belíssima, né? É um campo muito bonito do direito. E rentável, né? E rentável, lógico. Porque isso é uma discussão que nós vamos até ter ao longo do programa, mas o modelo de Estado brasileiro, ele não tem tradição de cobrar imposto justo, que seria um valor que as pessoas pagarem sem reclamar. O Estado, você nunca vê uma iniciativa do Estado para ele diminuir os gastos. É sempre para aumentar imposto, para que o cidadão financie aí que entra o advogado tributário, né? Para poder repor justiça nesse caso. Exatamente. Entrando, porque muita gente não gosta de entrar na justiça, porque isso aí já vai para a Justiça Federal, no caso, né? A maioria desses impostos são federais. Tem uns estaduais também que você tem que ingressar na Justiça Paulista. Até relacionado a isso, eu vi uma matéria recentemente sobre questão de ICMS. Até o ano passado, você entrava num site de internet e comprava um produto. Então, o site estava sediado na Bahia. Ele recolhia o ICMS lá, que é o imposto estadual, e te entregava o produto. Agora, a partir de 2016, começou há 20 dias, o site, você está no estado de São Paulo, então você comprou. Antes de mandar o produto, ele tem que ver se existe uma diferença de alíquota no estado, pagar a diferença para depois te mandar. Quer dizer, é sempre o Estado procurando arrecadar cada vez mais e dificultando a vida do cidadão. Aí é sempre o papel do advogado, não só o tributarista, como o criminalista, o civilista, enfrentar o Estado. E não é uma coisa fácil. Apesar do que foi dito, que eu te disse, que é importante aprimorar, eu vou citar o doutor Raimundo Barbosa. Pascoal Barbosa, né? Exatamente. De saudosa memória, um grande criminalista. Viu? Exatamente. Que dizia, o senhor sabe muito bem disso, que o advogado precisa ter coragem em primeiro lugar. E ele tendo coragem, ele já vai ser um bom advogado. Se ele souber escrever, ajuda. Ajuda. Mas a coragem é importante. E para enfrentar o Estado, doutor Luiz, o advogado precisa de coragem. Porque
todos os outros membros do Poder Judiciário, o próprio Poder Executivo, eles são parte do Estado. O advogado, ele é parte na relação jurídica sem pertencer diretamente ao Estado. Lógico. E é o que enfrenta como eu posso dizer, as arbitrariedades que o Estado possa vir a cometer contra o cidadão. Então daí que vem a coragem. O senhor muitas vezes apresentou a entrega de carteiras. No nosso juramento, nós juramos defender o Estado Democrático de Direito. Lógico. É muito bonito esse juramento. Agora, é muito difícil também defender o Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito é uma conquista que nós temos de não muito longo prazo. Há pouco tempo que nós temos o Estado Democrático de Direito. Lógico. E a maioria das pessoas, vendida a maioria das pessoas... Estamos aprendendo ainda Exatamente. a exercermos a democracia e a defendermos a democracia. Né? Exatamente. Quando... existe até um equívoco, até muito por essa questão hoje que está muito radicalizada, ou é esquerda ou é direita. O Estado liberal, que na Revolução Francesa, a luta da Revolução Francesa foi pela instalação do Estado liberal. E não é um Estado que não quer nada estatal, porque isso é um equívoco. Às vezes as pessoas falam assim, o liberal ele não quer nada estatal, ele quer tudo privatizado. Sure. E na verdade o liberalismo, lá no começo, lá da Revolução Francesa, ele se opunha ao absolutismo, que era justamente esse tipo de situação do Estado formar elites que ganham salários, às vezes, muito acima da média, enquanto o resto da população não tem sequer acesso à saúde e à educação. Então, esse espírito liberal da Revolução Francesa, nós temos que defender. Você sempre teve vocação para a advocacia, desde de mocinho? Como é que foi essa história de você enveredar pelo campo jurídico? Doutor, se eu não me equivoco, por ocasião da outra entrevista, eu até citei essa situação. No primeiro grau, na 8ª série, foi feito uma pesquisa. Eu não lembro quem estava fazendo essa pesquisa, de qual que era a profissão que a pessoa iria exercer no futuro. E desde aquela época eu já dizia que eu ia ser advogado. Um teste vocacional, vamos assim dizer. Até não chegava a ser vocacional. Eu acredito que o intuito era o seguinte: vamos ver o que esses meninos estão falando e se no futuro eles vão estar na onde eles estão querendo agora. E na 8ª série eu já tinha essa consciência que eu queria ser advogado e não juiz ou promotor. Eu sempre quis ser advogado. Você nunca pretendeu fazer concurso para juiz, promotor, nada? A sua vocação era exercer a advocacia? De maneira nenhuma, e aí eu vou ser corporativista. Eu acho que na relação jurídica o papel mais importante é do advogado. Porque o único que tem poder postulatório é o advogado. E o advogado tem que tomar consciência disso, da importância dele. O magistrado, obviamente, tem a sua importância, o membro do Ministério Público. Agora, o detalhe do poder postulatório é o seguinte: você postula. O magistrado de primeira instância, ele pode decidir. Ele toma uma decisão, mas não é a decisão definitiva. Ele não faz a justiça, não faz a lei. Enquanto o advogado, ele acompanha o processo desde o seu nascedor até o final, até o último recurso. Então ele vai acompanhar o processo judiciário do início até o fim. Enquanto o magistrado, o promotor, tudo, ele participa como agente dessa justiça, mas não integralmente. Muito bem, vamos abrir o nosso primeiro intervalo para vermos os nossos apoiadores culturais. E em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. Gerson Luiz Alves de Lima, conselheiro estadual da OAB São Paulo. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o ex-presidente da OAB Barretos e atual conselheiro estadual da OAB São Paulo. Dr. Gerson, você foi eleito conselheiro. Como é que você vê a importância desse cargo para a OAB Barretos ou para a cidade de Barretos?
Porque esse aqui, estou fazendo um programa com você, não é dirigido apenas aos advogados, é dirigido à população. E se nós temos um conselheiro lá, é importante para a nossa cidade e não apenas para a nossa OAB. E eu entendo assim, doutor Gerson. Isso. Eu já declarei meu amor a Barretos, eu sou nativo, Lógico. nasci aqui, há 40 anos estou em Barretos. Agora tenho ido com mais frequência para São Paulo, justamente para representar não só a advocacia, como dito, mas a própria cidade. A própria cidade. Porque eu vejo a importância do conselheiro, ou uma coisa que Barretos não tem, mas acredito que para um futuro próximo necessite de um deputado, porque é importante que o representante da população esteja próximo da população. Em relação à advocacia, eu conheça, como conselheiro, quais as dificuldades do advogado aqui na subseção, aqui no dia a dia do fórum, aqui no dia a dia da assistência judiciária. Todos os problemas que o advogado passa, ele passa na cidade. Eu também não vou saber dizer para o senhor quem foi que citou, mas que em relação à questão tributária, de que ninguém mora na União, todo mundo mora no município. Mora no município, né? E o município é que manda dinheiro para a União, né? Exatamente. E depois o prefeito ou os representantes públicos têm que, de chapéu na mão, pedir dinheiro que a sua cidade mandou para lá. Uma inversão, né, doutor? Uma inversão. É uma injustiça tributária sem tamanho. Exatamente. E no Brasil nós precisamos questionar esse tipo de situação. Lógico. Nós, com razão, cobramos do prefeito as melhorias para a cidade, asfalto, saúde, educação, tudo. Só que nós precisamos entender também que a menor parte da arrecadação fica para o prefeito. Lógico. Então nós precisamos cobrar não só do prefeito, mas também de quem cria as nossas leis, de quem distribui esse dinheiro, uma alteração em relação a isso. Justamente para que o município possa ter uma arrecadação melhor para cuidar melhor dos munícipes, que é a situação que... Para isso nós temos que saber votar bem para os nossos deputados, tanto estadual como federal, dos nossos senadores, porque é muito importante esse voto. São esses deputados, são esses senadores que vão fazer as nossas leis. Se vão ter que mudar o regime tributário, esses deputados é que vão mudar, não é o presidente da República que vai mudar, são esses deputados. Então, esse voto é importante, e não votar apenas para votar, e não apenas votar, eu devia ir pescar, não ficar votando, mas depois vai reclamar, né? Vai reclamar. Por exemplo, a UPA em Barretos, que não está funcionando apenas porque não veio o repasse do governo federal para isso. Agora, e o dinheiro do município? O município que mandou dinheiro para lá, e agora não tem dinheiro para abrir uma UPA. É uma coisa absurda, né? Então, relacionado a isso, eu acredito que a população precisa deixar de ter aquele preconceito em relação à política. Lógico, porque existe um preconceito em relação à política que é assim, só gente ruim participa da política, então eu não vou participar. Lógico. Quando nós temos esse tipo de raciocínio... Esse preconceito, não cortando mais uma vez o seu... Esse preconceito vem da própria atuação, muitas vezes, do Congresso Nacional. Você vê muita corrupção, deputados e senadores e muitas vezes vereadores querendo agir apenas para si próprio, empregando familiares e tal. Quer dizer, tudo isso acaba colocando na mente do eleitor que mexer com política é ruim, entendeu? Mas nós precisamos acabar com isso. Para isso, o eleitor é que tem que fazer a revolução. O eleitor é que tem que saber votar. A revolução é nossa, não é verdade? É verdade. E essa situação de se colocar assim, o próprio político ruim, ele faz esse tipo de campanha. Lógico. Porque é importante para ele que a população não participe, justamente para que ele possa continuar... Com mais tranquilidade, exatamente. Sossegado. Né? E falando em modelo de Estado, aqui no Brasil nós precisamos exercer também a paciência. Porque muito foi falado na época da Copa do Mundo a respeito dos gastos que foi desenvolvido pelo Brasil com a Copa do Mundo. Na Olimpíada até tem sido falado menos, mas o gasto foi muito grande também. Muito grande. E o que se questiona é que a solução para o país é a educação. Recentemente, se não me engano, na semana passada, saiu um novo piso salarial dos professores.
os governadores não se fizeram de rogados. Eles foram a Brasília reclamar do valor do salário do professor. É um absurdo, é uma inversão. O Estado, ele tem que valorizar o que a população precisa. Ensino, O educação. principal do Estado é dar excelência, ensino de qualidade e saúde de qualidade para a população. O restante não é prioritário. E a população tem que cobrar isso. E a população só vai começar a cobrar isso com mais educação. Lógico. E não interessa da educação de qualidade. Mas Para que a população não possa cobrar no futuro, né? nós, como lideranças e tal, nós temos que cobrar isso justamente para que a população possa se conscientizar da importância da educação, da importância da saúde e questionar para onde vai o dinheiro do brasileiro. O ano passado, no Brasil, foi arrecadado 1,5 trilhão de reais. Como já foi dito aqui, a União fica com a maior parte. Aí é pago de juros para banco, é pago de... Mas a população fica sem escola e sem hospital. Nós precisamos questionar isso, saber porque quem está administrando o dinheiro público gasta mal do jeito que gasta, gasta com salários e benefícios para uma classe que fica parecendo a Índia, é casta. Tem uma casta que ganha muito e a outra casta não precisa ganhar nada. Qualquer esmola que vier para eles é isso. Então a população tem que tomar consciência disso para que possa mudar. Me conta uma coisa, como é que você vê atualmente a advocacia em Barretos? Eu vejo, como foi dito, doutor Luiz, nós vamos chegar nesse ano de 2016 a 1.000 advogados. 1.000 advogados? 1.000 advogados. A subseção de Catanduva, que é do nosso porte, inclusive população, diferença muito pouca de população. Catanduva é um pouquinho maior, né? Mas eu acho que se der, dá 1.000 ou 2.000 pessoas a mais em Catanduva. Mas lá já são 1.200 advogados. Em Rio Preto, 3.000, 4.000. O que eu penso em relação a isso? O advogado, ele precisa ter especialização, ele precisa estudar, ele precisa ter essa vontade de crescer na profissão. E, obviamente, saber cobrar os honorários. Isso é uma campanha que a OAB deve desenvolver. Isso eu vou trabalhar em cima disso, porque nós temos que ter consciência que o advogado vive de honorários. E ao longo dos últimos 30 anos... Cobrar honorários justos, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu até quero falar isso aí porque é relacionado a um problema que nós estamos vivendo agora, atualmente. Nos últimos 30 anos, o advogado, por uma questão até atípica, porque nós não vemos médico brigar para atender no INSS, nós vemos isso? Não vemos. É raro. É raro. Agora, a advocacia, ela presta um serviço para a população de assistência judiciária, que eu acho que é papel social da advocacia prestar esse serviço mesmo. Mas o que nós, advogados, temos que pensar, entender, é que a advocacia não vem sendo valorizada pelo Estado para fazer esse tipo de serviço. Hoje o advogado tem na assistência judiciária uma muleta, que ele pensa, bom, eu vou começar na assistência judiciária para formar minha carteira, né? E depois eu vou crescendo na profissão. Nós temos que tirar isso de mente. Primeiro, pelos honorários que são pagos nesse convênio. E o advogado, ele precisa cobrar um honorário digno, justamente para não ser o assistido do futuro. É verdade. Não é? É verdade. Porque nós temos que ter a consciência que nós vivemos de honorário. E existe um convênio com a Defensoria Pública, nós já temos um tempo na carreira, passou pela Procuradoria-Geral do Estado, o convênio, agora está para a Defensoria. E naquela época era bacana, né? Pela Procuradoria do Estado, né? Parece que os honorários vinham direitinho, pagavam certinho. Apesar de, já naquela época, nós questionarmos os valores. Não, valores sempre foi questionado. Exato. Porque sempre foram valores aviltantes que o Estado pagava, né? Isso. Ou através da Procuradoria, e hoje através da Defensoria Pública, né? Sempre foram honorários que não dava dignidade à profissão de advogado.
Então, Porque de repente numa ação grande, numa ação civil, que você demorava um tempão para defender o seu cliente, chegava no final, era 200 e poucos reais que você recebia. Doutor Luiz, uma coisa que você cobra numa consulta particular. eu entrei, como eu já tenho 16 anos de advocacia, um dos meus primeiros processos na assistência judiciária foi de adoção. Ele, naturalmente, é um processo demorado. Então ficou 4 anos, até que fez a questão social da assistente social IV e tal. Ao final do processo eu recebi R$176. Então, uma coisa, o que a advocacia precisa, não só de Barretos, mas a advocacia paulista, ela precisa saber que o advogado, ele é fundamental, justamente pelo direito postulatório, que é só o advogado que tem. A população está sempre afrontada pelo Estado, ou até em relação de consumo e tal, e sempre ela vai precisar do advogado para acionar a justiça. Isso é fundamental. Então, o advogado tem que ter consciência disso, saber que quando inicia a carreira é muito difícil. Se puder encontrar alguns amigos para formar um escritório, para que a despesa seja dividida, porque, além disso, tem o custo de um escritório. Um escritório é muito grande, né? Não é? Uma secretária que no Exatamente. negócio é caro. Então, a pessoa ter essa consciência de dividir as despesas no escritório e saber cobrar o honorário da tabela, porque uma das coisas que nós colocamos é o seguinte: às vezes o cliente vai até o seu escritório e você dá o preço de R$3.000 para propor uma ação. Ele acha caro. Só que quando ele vai comprar uma TV nas Casas Bahia, que custa R$4.500, e a Casas Bahia divide para ele em 20 vezes, ele paga. E quando ele está indo até o seu escritório, ele está colocando parte da vida dele nas suas mãos. Lógico. R$3.000, no caso, é muito. Isso nós admitimos, nós sabemos que é muito. Mas o advogado pode. É 3.000, não abro mão dos 3.000 e divido em 10, em 15. Mas faço questão dos 3.000. Se nós tivermos essa consciência e a advocacia começar a trabalhar desse jeito, tem campo para todo mundo. Vamos então abrir espaço, Dr. Gerson, para mais um intervalo, para ouvirmos os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o ex-presidente da subseção da OAB, Dr. Gerson Luiz Alves de Lima, atual conselheiro estadual. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o ex-presidente da OAB Barretos, Dr. Gerson Luiz Alves de Lima, que galgou atualmente como conselheiro estadual da OAB. E a gente estava falando, viu, doutor Gerson, a importância de ser conselheiro, inclusive para valorizar a nossa profissão aqui em Barretos, né? Porque a nossa OAB também, que arrecada dinheiro aqui, né? E vai todo para São Paulo, e depois o presidente tem que estar lá implorando alguma coisinha para vir. Até xerox, você não tem liberdade de ter todo o dinheiro aqui, você tem que... É verdade ou não é? O xerox que você tira em Barretos, a OAB São Paulo é que comanda isso. É um absurdo também, que eu acho. Agora, tendo um conselheiro lá, fica muito mais fácil para o presidente da OAB, que atualmente é a doutora Letícia, né, Catani, fica muito mais fácil para ela conseguir alguma verba, alguma ajudazinha, como tinha um ambulatório dentário aqui, que não tem mais, né, o dentista em Barretos. Não tem possibilidade desse dentista voltar a atender Barretos, doutor Gerson? Então, doutor Luiz, em relação ao dentista, até nesses 3 anos que eu passei à frente da presidência, nós até avaliamos isso. Agora, a grande questão é que o dentista, como advogado, é uma profissão que você tem um relacionamento pessoal até com o profissional. Então, se você vai até o seu dentista, raramente você deixa de ir no seu dentista para poder ir num da OAB. Existe um custo. Obviamente que o custo é pago pela seccional, mas nós temos que ter consciência que o dinheiro é nosso. Então, nós temos essa avaliação. Hoje, acredito que com os 1.000 advogados que nós estamos chegando, é uma reivindicação muito justa e que vai ser levada a São Paulo, para que nós possamos trazer de volta o gabinete odontológico e mais benefícios da CAASP. Porque também da CAASP nós queremos trazer mais benefícios para o advogado. Porque o advogado que mora em São Paulo, que advoga em São Paulo,
ele tem inúmeros benefícios médicos, tem hospitais que o advogado do interior, principalmente cidades de porte médio como é Barretos, não tem, né? O advogado em São Paulo tem hospital, tem dentista, tem uma série de benefícios que nós aqui não temos e pagamos a mesma coisa que eles, né? Exatamente. Agora, o que nós precisamos também é valorizar o que nós temos. Obviamente que todas as reivindicações dos advogados têm que ser levadas, tudo. A casa do advogado, nossa, é muito boa. Se você muito for boa pegar, mesmo, viu? Se você for pegar em relação... Porque agora, como conselheiro também, eu viajo às cidades, porque nós estamos discutindo essa questão da defensoria. Nós vamos falar logo em seguida. Exatamente. Nós estamos viajando às cidades. Você não encontra uma casa como a casa do advogado. Nós tivemos aí, por alguns anos, alguma dificuldade, justamente até, não pelo presidente que estava exercendo a presidência em Barretos, mas às vezes pela falta de conselheiro, pela falta de contato com São Paulo, a dificuldade em manter essa casa. Então, nesses 3 anos que eu passei, eu procurei dar uma renovada nisso, pintar, cuidar da nossa casa, que também era importante. Mas esse foi um passo. Nós cuidamos da casa e agora, com os recursos que nós temos ali, nós pretendemos aumentar. Tanto em relação a gabinete odontológico, quanto outros benefícios que possam trazer para o advogado. E esse papel também é papel do conselheiro e isso eu me coloco, assumo o compromisso de trazer para Barretos os benefícios que Barretos precisa. Vamos falar um pouquinho, porque os jornais há pouco tempo divulgaram constantemente a falta de pagamento dos honorários. Me parece que no mês de novembro e mês de dezembro, os honorários não vieram para os advogados que militam na assistência judiciária, né? Teve uma briga muito grande. Lógico, o advogado já ganha pouco, já ganha um honorário vil, um honorário pequeno, que não dignifica a profissão. E chega no final do mês, esse pagamento ultra pequeno não vem, é um negócio assustador, né? E como é que a advocacia está vendo isso? Me parece que vocês fizeram uma assembleia recentemente para ou paralisar ou não, né? Como é que está isso? Isso nós fizemos uma aqui em Barretos, eu tive recentemente em Guaíra também numa assembleia. Os advogados de Guaíra que prestam assistência judiciária são 74. Dos 74, 70 tiraram férias, que é um período de 1 mês, como forma de protesto por não ter recebido. Eu acho muito louvável o protesto. Como eu disse nessa assembleia, nós da advocacia temos que entender a assistência judiciária como uma prestação de serviço comunitário para a sociedade. Mas, obviamente, nós, como já foi dito aqui, advogados vivemos de honorário. Creio que o convênio de assistência judiciária tem que ser revisto para que os honorários sejam melhorados e que o advogado possa exercer com dignidade a profissão. Lógico. E o advogado tirar de cabeça a assistência judiciária como uma forma de ter recursos para poder sobreviver. Nós temos que entender a advocacia como uma advocacia privada. A questão da assistência judiciária é uma parte. E em relação à assistência judiciária... Assistência judiciária, o advogado tem que ver como a responsabilidade social que ele tem para com a comunidade, né? É uma maneira de prestar um serviço, é uma maneira até gratuita, né? Porque o que ganha o advogado é uma assistência gratuita. É próximo de uma palavra bonita que nós não usávamos antes, mas agora é usada, é o pro bono. É o pro bono. Né? A advocacia é pro bono. A advocacia pro bono, para aqueles que não entendem, não sabem, é o advogado quando presta serviço a uma pessoa que não tem recursos, então ele faz essa advocacia social sem receber absolutamente nada. É o que está virando a assistência judiciária, uma advocacia pro bono. Então, agora eu entendo que nós temos que entender, temos que olhar o advogado. A entidade de classe tem que olhar o advogado. O advogado hoje, o barretense, o paulista, tudo, carece de ter mais recursos. E não é através da assistência judiciária que nós vamos obter isso. Em relação à assistência judiciária, isso é um dever do Estado. Nós já falamos aqui sobre o modelo de Estado. Há mais de 30 anos, existe um convênio entre a OAB e o Estado. Antigamente, através da Procuradoria-Geral do Estado, que nós passamos por isso, agora a Defensoria, e existe uma possibilidade que seja mudado para a Secretaria de Justiça. A administração do fundo
para que seja pago o advogado para possa fazer assistência judiciária. Mas essa possibilidade de mudar para a Secretaria de Justiça, pagar gerir esse convênio, ela é viável? É viável, e isso tem a ver com a forma como a Defensoria geriu esse convênio nesses anos, que culminou, não foi só esse o problema, mas culminou com o calote no mês de novembro e mês de dezembro, onde os advogados que prestam assistência judiciária não receberam. E não pagaram até hoje? Pagaram novembro, pagaram dezembro, mas janeiro está um pouco atrasado também. O que acontece? A alegação é que o fundo para pagamento estava zerado. A OAB seccional questionou e demonstrou que existia dinheiro em caixa para ser pago o advogado. Mas outra coisa que eu acho importante para que nós abordamos é o seguinte: o modelo de prestação de assistência jurídica para o advogado, para o cidadão carente, já existia há 30 anos através do convênio. A partir de, eu não me recordo o ano, passou a ser implantada a defensoria, que até 2017, que é o ano que vem, tem a obrigação de estar em toda a cidade do estado prestando o serviço de justiça gratuita para o carente. Dever da defensoria. Bom, esse modelo é um modelo que é usado por todo o estado. Hoje, são no estado 719 defensores. O orçamento da defensoria para esses 719 defensores públicos, entre estrutura, salário e benefício, foi de 520 milhões. Foi o gasto com a Defensoria Pública no ano de 2015. O convênio de assistência judiciária foi de 200 milhões. Então, 40 mil advogados no estado de São Paulo prestam assistência judiciária, custaram ao estado 200 milhões. E 720 defensores custaram mais de 500. E é o modelo que o estado pretende implantar. Veja o seguinte, 200 mil advogados gastam 40 mil advogados. 40 mil advogados, 200 milhões. No estado de São Paulo nós somos 360 mil no total de advogados, mas 40 mil prestam assistência judiciária. E 700 e poucos defensores gastaram 500 e pouco. Esse é o modelo. E é o que nós estamos falando. A história do estado, a população tem que saber cobrar isso também, porque no modelo do convênio, quem atende o cidadão é o advogado. Usa o escritório dele para atender o cidadão. Quando é feita a triagem, é feita por advogado. No modelo de defensoria é diferente. Nós questionamos isso. Nós achamos que se fosse para gastar o que é gasto, pagasse um honorário digno para o advogado, mantesse o convênio e todas as questões de triagem fosse pago para o advogado, porque quem coordena a assistência judiciária não recebe para isso. O advogado que faz a triagem não recebe para isso. E os honorários que são pagos são de 20% a 30% do valor de tabela. Então, é um papel social do advogado. Acredito que, se é papel da defensoria, a defensoria que deva fazer. Isso vai ser discutido em São Paulo. Obviamente, eu no conselho, nós temos a diretoria também. A diretoria tem que tomar a posição, mas eu vou me manifestar nesse sentido, de que o advogado só deve prestar assistência judiciária se a defensoria pagar dignamente para o advogado. Se não, deixa que a defensoria faça tudo, e o advogado faz a advocacia particular, até no sentido que nós falamos de o cliente vai até o advogado e o advogado negocia o valor dos honorários. Acho que isso é uma coisa plausível. Vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o ex-presidente da 7ª subseção de Barretos da OAB e atual conselheiro estadual da OAB São Paulo. Dr. Gerson, dois artigos foram inseridos atualmente no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu gostaria de falar sobre esses assuntos, sobre esses dois artigos, que me parece muito importante para a advocacia
e para a população em geral também, porque o que é importante para o advogado é importante para a população de uma maneira geral, porque facilita o trabalho do advogado que está defendendo o cliente que é uma pessoa da sociedade, né? Me parece que um dos artigos importantes é sobre o poder que hoje tem o advogado, né, de participar efetivamente das investigações policiais, que não tinha esse poder antigamente. O advogado antes nem poderia peticionar junto ao delegado, pedindo diligências, acompanhando diligências, fazendo defesa durante o inquérito policial. Porque a primeira fase de todo um processo começa na polícia, que é o inquérito policial, depois que vai para a justiça, aquela coisa toda. Mas durante o inquérito, que não tem a fase do contraditório, o advogado praticamente não podia participar. Essa lei acrescentada ao estatuto, você achou importante, doutor Gerson? Eu acho fundamental, doutor Luiz. Como já falei antes também, é função do advogado defender o Estado democrático de direito. Lógico. E quando da investigação, no início da investigação, quem faz a investigação é a polícia, através do delegado, dos investigadores, e eles estão representando o Estado. O advogado vai representar o cidadão. Muitas pessoas fazem confusão que quando a gente defende os direitos humanos, a gente está defendendo o direito de bandido. Mas não. As pessoas têm que entender que um filho dela pode estar um dia na delegacia e sofrer algum tipo de arbitrariedade pela não presença de um advogado. E não é só o filho do outro que pode estar lá. Então, o papel do advogado é participar ali para evitar qualquer tipo de arbitrariedade. Eu não estou falando que exista. Mas caso ocorra a arbitrariedade, o advogado está presente para que possa defender o cliente. E isso faz parte de nossas prerrogativas, que é uma coisa que nós temos que deixar bem claro também, porque muita gente entende prerrogativa como privilégio. E prerrogativa não é um privilégio. Não é de maneira nenhuma. A prerrogativa é uma forma de colocar o advogado na mesma posição da autoridade. Porque o advogado, ele não é um ente do Estado. Ele não está ali sendo remunerado pelo Estado. Ele está como parte no processo, mas ele não é um ente estatal. Lógico. Então, quando ele vai lidar com uma autoridade, ele tem que ter a autoridade também, para ficar no mesmo nível da autoridade que ele está conversando. E essas são nossas prerrogativas. A nossa prerrogativa, agora com esse novo artigo, ela só se fortalece. Ela sempre existiu e nós precisamos lutar cada vez mais para que ela possa existir. Porque a história do Estado Democrático de Direito é essa. O advogado defendendo o cidadão. O Estado tem que cumprir o papel dele, o advogado cumprindo o papel de defender o cidadão e de evitar a arbitrariedade. Quando a importância desse artigo, no caso de alguma arbitrariedade, o inquérito policial ele é nulo de pleno. Então, ele não pode servir como prova. Aliás, nunca pôde, né? Mas ele, infelizmente, na prática, nós sabemos que muito juiz segue só o que está lá no inquérito. O que está lá no inquérito, né? Ainda que não tenha a presença do advogado naquele inquérito. O que vai mudar é isso. Então, são duas... E é muito importante para o cliente, né, ser assistido efetivamente por um advogado durante a primeira fase do inquérito policial, né? Porque ele não fica desamparado. Vai dar essa segurança. Tanto para o cidadão quanto para o policial. Lógico, policial que vai poder fazer o trabalho dele com um advogado ali para poder testemunhar. Eu já vi pronunciamento de policiais federais, de investigadores federais, aplaudindo essa nova legislação que foi inserida, que foi colocada no Estatuto da OAB. Porque demonstra que o investigado, né, ele tem a presença do advogado, ele tem a defesa efetiva do advogado. Isso nos dá a esperança de que nós vivemos novos tempos e que daqui para frente... E num país democrático, realmente, num país democrático, realmente. E outra coisa relacionada também, não é minha área, o senhor atua mais na área criminal, mas que é fundamental para isso, são as audiências de custódia, que é muito importante. Às vezes a pessoa
pega em flagrante, mas pode ser aquele flagrante, né, doutor? Que nós sabemos que é um flagrante não muito religioso, né? Não muito religioso, exatamente. E aí a pessoa que passou pelo flagrante tem que passar na frente de um juiz com a presença de um advogado para poder defendê-lo, para aí sim ser preso. Porque também nós vivemos tempos difíceis, de violência e tal, mas nós temos que ter consciência que só prender e não dar outro tipo de oportunidade para as pessoas, porque nós precisamos trabalhar pelas oportunidades das pessoas, só prender não é solução. Se fosse solução, o Brasil seria uma maravilha. Nós não teríamos o que nós temos, que em 2014, que são os últimos números que temos, 49 mil mortes por arma de fogo no ano de 2014. Porque o Brasil é o quarto país que mais prende no mundo. E nós precisamos ter consciência que isso não é a solução. Nós precisamos ter consciência que o que faz um país melhor, um país civilizado, é exercer as leis como elas devem ser exercidas. Não prendendo só porque tem que prender. Até porque nós já falamos de Estado, tudo, até parece que eu sou o inimigo número 1 do Estado. Não. Mas o que acontece é isso. Se você for ver as pessoas que estão presas, muitas delas não precisavam estar ali presas. Lógico. E às vezes é só por... não, então... Mas é porque entrou na minha casa e pulou... Fica uma coisa meio patrimonialista e, obviamente, que a gente se sente ofendido quando trabalha e ganha dinheiro, compra lá uma bicicleta, alguma coisa, e alguém leva, é ruim. Só que, se for prender todo mundo que a gente acha que deve ser preso, as cadeias não vão caber e tem um custo muito alto para o Estado, que é a história que a gente fala. Se acompanhar aí, alguns documentários, você vê que o Estado fala que dá tudo por até muito falado isso no Facebook, que o Estado dá tudo pro preso lá e tal, e o preso se faz de coitadinho. Aí você vai ver em documentário, a família tem que levar tudo. Tudo. Mas tudo. E a gente não sabe por que é gasto 3, 4 mil reais com um preso. Porque tudo que ele precisa para utilizar, quem leva é a família. Recentemente, mais de 100 advogados de proa no Brasil, né? Principalmente aqueles advogados que atuam também nesse processo da Lava Jato, que é feito em Curitiba, fizeram um manifesto dizendo, segundo esse manifesto, que muitas atitudes ali na Operação Lava Jato são meio arbitrárias. Como é que você viu essa manifestação? Como é que você vê essa Operação Lava Jato? Como advogado que também, como nós, a gente lê jornais e vê todo esse movimento, né, de delação premiada, de empresários presos. Como é que você vê tudo isso? Você acha que estão passando a limpo? Você acha que efetivamente a Operação Lava Jato vai conseguir apagar essa impunidade que o povo brasileiro sente? Eu vejo de duas formas, doutor. Eu acho fundamental que haja o fim da sensação de impunidade que existe no Brasil. O corrupto, ele tem que ser preso. E mais do que preso, ele tem que devolver o dinheiro que ele roubou do erário. Lógico. Que é o fundamental. É fundamental. Né? Porque ele fica preso, fica 10 anos preso, sai e fica com o dinheiro no bolso que ele roubou nosso, não é... Não é legal, né? Não é o que nós queremos. Não é republicano. Exatamente. A história do republicano é importante. Pessoas precisam ter... Mais pessoas têm espírito republicano. Essa é uma questão. E eu acho que a Lava Jato colaborou muito com isso. O que nós não podemos é endeusar as pessoas, nem instituições. Deus é um só. Se existir arbitrariedade até na Operação Lava Jato, que está dando uma grande contribuição para o país, está cerceando o direito de defesa das partes, obviamente que o advogado ele tem que protestar. Ele tem que protestar porque é direito do cliente dele se defender. É direito do cliente dele falar que está havendo arbitrariedade. Isso não quer dizer que nós somos a favor da impunidade. Nós achamos, existe prova, está provado, tem que ser punido, preso e devolvido o dinheiro. Só que tem que ser cumprida a lei. A investigação tem que ser feita conforme a lei fala, o acesso aos autos pelo advogado tem que existir, porque senão a polícia está dando um mau exemplo de arbitrariedade. Isso não pode ocorrer. O segredo tem um certo limite. Porque o advogado muitas vezes não, até a implantação desse novo artigo no Estatuto, não poderia nem ver processo.
Quer dizer, essa nova legislação atualmente, que foi inserida no Estatuto da OAB Brasil, vai facilitar também o trabalho do advogado, até na Operação Lava Jato, né? Para defender condignamente o seu cliente. Até para ponderar. Até falei a questão do sigilo. Se a investigação for sigilosa, o advogado ainda sim pode. Só que só com procuração. Só com procuração. E a questão é sigilosa e tal, mas você tem que ser comunicado se está sendo investigado. Então aí você vai contratar um advogado. Infelizmente o nosso programa já vai chegando ao fim, prazer muito grande recebê-lo. Eu gostaria de fazer aquela pergunta para você. Quem na história que você achou que transformou o mundo, que você se curvaria em reverência a ela? O mestre maior, na outra ocasião, eu já falei que é Jesus Cristo. Isso. Então vamos nos restringir à nossa profissão, e eu vou citar o Rui Barbosa, que foi das grandes cabeças com referência né, da nossa profissão e uma grande referência para todo advogado. Você falou Jesus Cristo, porque eu também, lógico, é o grande mestre. Esse é top de linha, né? Esse é hors concours. Não adianta, porque você é de uma família religiosa, você me parece que tem um tio que é padre, né? Então, Xará, gente boa. Eu também tenho familiares também que são bispos e freiras e tal. Bem, muito obrigado pela sua participação no programa, Dr. Gerson, atual conselheiro da OAB. Seja muito feliz e traga realmente muitos benefícios para a nossa entidade aqui, para a 7ª subseção. É isso. Eu agradeço o espaço, espero que Deus abençoe a todos os barretenses, os advogados em especial, e vamos sempre trabalhar aí pela advocacia e por Barretos. Muito bem. E vamos finalizar com a nossa poesia, que sempre fazemos no final de todo o programa. Hoje de J.G. de Araújo Jorge, os versos que te dou. Ouve estes versos que te dou. Eu os fiz hoje, que sinto o coração contente. Enquanto teu amor for meu somente, eu farei versos e serei feliz. E hei de fazê-los pela vida afora, versos de sonho e de amor, e hei depois relembrar o passado de nós dois, esse passado que começa agora. Estes versos repletos de ternura são versos meus, mas que são teus também. Sozinha, hás de escutá-los sem ninguém que possa perturbar vossa ventura. Quando o tempo branquear os teus cabelos, hás de um dia mais tarde revivê-los nas lembranças que a vida não desfez. E ao lê-los, com saudade em tua dor, hás de rever, chorando, o nosso amor. Hás de lembrar também de quem os fez. Se nesse tempo eu já tiver partido, e outros versos quiseres, teu pedido deixa ao lado da cruz para onde eu vou. Quando lá novamente então tu fores, pode colher do chão todas as flores, pois são os versos de amor que ainda te dou. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Gerson, muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você.